Quando o caminhão virou a curva de terra e desapareceu levantando poeira, Ana Clara ficou parada no meio da estrada, sem correr, sem gritar, sem chorar. Tinha apenas 8 anos e segurava um saco de pano gasto, a única coisa que restara da vida que conhecia. Dentro, algumas roupas pequenas e um pedaço de pão duro embrulhado em jornal. À sua frente, o que chamavam de casa mal merecia esse nome. Um casebre esquecido no meio do interior, madeira carcomida, telhas quebradas, silêncio pesado. Ali, segundo a mulher que a deixara, ela ficaria por um tempo. Mas Ana Clara entendeu antes mesmo do caminhão sumir. Ninguém voltaria. O vento quente atravessava as frestas das paredes. A menina entrou devagar, pisando no chão de barro rachado, observando o vazio como quem encara um destino imposto. Não havia cama, nem fogão, nem água. Apenas um banco velho e o eco da própria respiração. Ana Clara se sentou no chão, encostou as costas na parede e fechou os olhos. Não sabia fazer orações bonitas, mas sabia falar com Deus. Eu fiquei sozinha. Mas o Senhor não foi embora, foi? A pergunta saiu baixa, cansada, mas sincera. Naquela primeira noite, dormiu abraçada ao saco de pano, ouvindo os sons do mato e sentindo o medo apertar o peito. A fome veio, o frio veio, a solidão veio. Mas algo inesperado também nasceu ali. Uma decisão silenciosa. Se ninguém voltaria por ela, então ela ficaria. Se o mundo a havia esquecido, ela aprenderia a sobreviver. E se aquele lugar era tudo o que restava, Ana Clara faria dele mais do que abandono. Sem saber, naquela noite, a menina deu o primeiro passo para transformar ruína em destino, sustentada apenas pela fé simples de quem ainda acreditava que Deus não abandona quem permanece. No interior distante, onde quase nada chegava, existiam lugares que não apareciam em mapas nem em promessas de políticos. Lugares onde o tempo andava devagar e a vida ensinava cedo demais. Pedra Seca era um desses lugares. Um povoado pequeno, cercado de chão rachado, casas simples e histórias que quase ninguém queria ouvir. Foi ali que Ana Clara passou a viver sem aviso, sem despedida e sem escolha. A casa onde ela estava não era exatamente uma casa. Era um casebre antigo, esquecido no alto de um morro, com paredes descascadas, telhado falho e silêncio demais. Um lugar que ninguém queria, ninguém visitava, ninguém lembrava. Durante os primeiros dias, ninguém percebeu que havia uma criança ali. Não porque ela se escondesse, mas porque ninguém olhava. Ana Clara acordava cedo, muito antes do sol. Fazia o que podia com o pouco que tinha. Juntava a água da chuva, organizava o espaço, dividia a comida com cuidado. Falava pouco, pensava muito. E todas as noites, antes de dormir, falava com Deus em silêncio. Não fazia pedidos grandes, pedia força para continuar. Ela não entendia por que havia sido deixada ali. Não tinha respostas, nem adultos por perto para explicar. Mas dentro dela existia uma certeza estranha. Enquanto estivesse viva, não deixaria aquele lugar morrer também. O interior era duro, a fome era real, o abandono doía. Mas Ana Clara não se entregava. Algo dentro dela insistia que aquela não seria sua história final. E sem saber, enquanto tentava sobreviver em silêncio, Ana Clara começava a construir algo maior do que um abrigo. Ela ainda não sabia, mas aquela terra seca, aquela casa esquecida e aquela menina invisível estavam prestes a mudar tudo. Porque às vezes, Deus escolhe os lugares mais improváveis para começar algo novo. Ana Clara chegou ao casebre numa tarde sem vento. O sol ainda estava alto quando a caminhonete sumiu, levantando poeira na estrada de terra. Ela ficou parada, segurando a alça da mala velha, esperando o barulho do motor voltar. Não voltou. A casa era pior do que lembrava. A porta empenada rangia, o telhado tinha buracos visíveis e o chão era apenas terra batida. O cheiro de abandono era forte, como se o lugar tivesse desistido de existir há muito tempo. Ali tinha morado uma parente distante, alguém que ninguém mais mencionava. Agora, aquela ruína era tudo o que Ana Clara tinha. Ela entrou devagar. O silêncio parecia pesado. Colocou a mala no canto,
e abriu com cuidado. 2 roupas, um cobertor fino, um par de sandálias gastas. Nada além disso. A menina respirou fundo e fechou a mala novamente como se aquilo fosse suficiente para começar uma vida. Na primeira noite, o frio chegou rápido. O vento passava pelos buracos do telhado e fazia a porta bater de leve. Ana Clara se encolheu no canto, abraçando os joelhos. O medo tentou crescer, mas ela não deixou. Deus, eu não sei por que estou aqui, pensou. Mas se o Senhor me trouxe até aqui, eu vou aguentar. Ela não chorou. Aprendera cedo que chorar não mudava o que precisava ser feito. Dormiu pouco, acordando a cada barulho estranho. Quando o dia clareou, levantou-se antes que o desânimo pudesse tomar conta. O primeiro desafio era a água. Caminhou até um barril velho no fundo do terreno e encontrou apenas um pouco de água suja da última chuva. Mesmo assim, filtrou como pôde, ferveu numa lata amassada e guardou em um recipiente improvisado. O segundo desafio era a comida. Um pedaço de pão duro e algumas raízes esquecidas na despensa velha da casa. Ela comeu devagar, como quem calcula o futuro em cada mordida. Depois começou a limpar o quintal. Não porque alguém mandou, mas porque precisava sentir que tinha algum controle. Usou um galho seco como vassoura. A poeira subiu, o braço doeu, a garganta ardeu. Mesmo assim, continuou. Enquanto limpava, encontrou um pote velho enterrado perto da parede. Dentro, sementes. Pequenas, escuras, esquecidas como ela. Ana Clara segurou o pote com cuidado. Se isso ainda pode crescer, pensou. Talvez eu também possa. Separou um pedaço do terreno, cavou com as mãos pequenas e plantou as sementes sem saber exatamente o que eram. Não fez promessa, não fez pedido. Apenas confiou. Os dias seguintes foram silenciosos. Ninguém apareceu. Ninguém perguntou. A menina aprendeu a ouvir os próprios passos, a reconhecer o som do vento, a calcular o tempo pelas sombras. À noite, falava com Deus como quem conversa com alguém sentado ao lado. Hoje eu consegui comer. Hoje eu consegui limpar mais um pouco. Amanhã eu tento de novo. No 5º dia, a fome apertou de verdade. O corpo ficou fraco, a cabeça girava. Ana Clara sentou-se na soleira da porta, segurando o estômago vazio. Pela primeira vez, as lágrimas ameaçaram cair. Ela fechou os olhos. Deus, eu não sou forte o tempo todo, mas não me deixa desistir. Foi quando ouviu passos ao longe. Uma mulher idosa subia o morro com dificuldade, apoiando-se num galho. Parou ao ver a porta aberta. Tem alguém aí? Chamou desconfiada. Ana Clara se levantou devagar. Sou eu. Dona Alzira ficou parada por alguns segundos, olhando a menina magra, suja de terra, mas com o olhar firme. Você mora aqui sozinha? Ana Clara hesitou, depois respondeu com honestidade. Moro, por enquanto. A mulher sentiu o peito apertar. E quem cuida de você? Ana Clara pensou antes de responder. Deus e eu. Naquele instante, Dona Alzira entendeu que aquela criança não precisava de pena. Precisava de presença. Sem saber, aquela conversa simples marcava o fim do abandono absoluto. E o começo de algo que ninguém em Pedra Seca imaginava ser possível. Dona Alzira não voltou para casa naquele dia como se nada tivesse acontecido. A imagem de Ana Clara sozinha naquele casebre não saía de sua cabeça. Uma criança não deveria aprender tão cedo a sobreviver sem ninguém, e ainda assim, ali estava ela, firme como gente grande. Na manhã seguinte, Dona Alzira apareceu novamente, trazendo um pequeno embrulho de pano com arroz e feijão. Não fez perguntas, apenas entregou. Não é caridade, disse com cuidado. É cuidado. Ana Clara segurou o embrulho com força, como se aquilo fosse muito mais que comida. Era a prova de que alguém havia. Obrigada, respondeu com a voz baixa. A partir daquele dia, uma rotina começou a se formar. Dona Alzira aparecia sempre cedo, às vezes com pão, às vezes só com companhia. Não ficava muito tempo. Não queria invadir. Apenas estar.
Foi numa dessas manhãs que seu Joaquim, um homem de quase 70 anos, passou pela estrada e estranhou ver alguém mexendo na terra do casebre abandonado. Parou, apoiou-se na cerca improvisada e observou. Ana Clara cavava com as mãos pequenas, organizando o solo em fileiras tortas. O sol já queimava, mas ela não parava. "Você sabe o que está fazendo?" perguntou ele sem ironia. Ela levantou o rosto. "Ainda não, mas estou aprendendo." Seu Joaquim entrou no quintal devagar. Ajoelhou-se e pegou um punhado de terra. "Essa terra é difícil, mas não é morta." Ana Clara ouviu aquilo como quem recebe uma promessa. "Achei sementes aqui", disse mostrando o pote. "Plantei sem saber se iam nascer." O velho sorriu de leve. "Às vezes a fé começa assim. A gente planta antes de entender." No dia seguinte, ele voltou com uma enxada pequena. Ensinou como abrir sulcos, como cobrir as sementes, como não gastar água à toa. Ana Clara observava tudo em silêncio, gravando cada gesto. À noite, sentada na porta da casa, ela falou com Deus. "Eu não sei se vai dar certo, mas estou fazendo a minha parte." Os dias passaram. O sol castigava, a água era pouca, o corpo cansava. Houve momentos em que Ana Clara pensou em desistir, em que olhou para o chão seco e sentiu medo de estar lutando contra algo impossível. Mas então, numa manhã, algo mudou. Um pequeno broto rompeu a terra. Ana Clara ficou parada, olhando. Tocou com cuidado, como se tivesse medo de quebrar. Um sorriso tímido apareceu, o primeiro em muitos dias. "Obrigada, Deus", sussurrou. "Eu sabia que o Senhor estava vendo." A notícia correu devagar em Pedra Seca. A menina do morro fez a terra brotar. Dizem que tem coisa nascendo lá. Alguns subiram por curiosidade, outros por incredulidade. Dona Marta, que vivia calada desde que perdera o marido, começou a aparecer todos os dias. Sentava-se numa pedra e ficava ali, em silêncio. "Aqui eu consigo respirar", disse certa vez. Outros vieram. Um ajudava com ferramentas, outro trazia sementes esquecidas em latas antigas. Ninguém fazia alarde. A ajuda era discreta, respeitosa. Ana Clara não pedia nada, apenas agradecia. "Por que vocês me ajudam?" perguntou a seu Joaquim. Ele pensou antes de responder. "Porque você não desistiu. E quem não desiste ensina a gente a lembrar quem somos." A terra começou a responder mais. Feijão, milho, folhas verdes surgiam onde antes só havia poeira. O casebre deixou de ser um lugar esquecido. Tornou-se ponto de encontro. Mas nem tudo era alegria. Algumas pessoas começaram a comentar. Criança não devia viver sozinha. Isso vai dar problema. Ana Clara ouvia, mas não se deixava abalar. À noite conversava com Deus como sempre. "Se isso aqui acabar amanhã, eu fiz o que pude. Mas enquanto estiver aqui, vou cuidar." Ela ainda não sabia. Mas aquela fé simples, sem barulho, estava prestes a ser colocada à prova. E a terra que começava a florescer não seria o único campo de batalha. O som do carro subindo a estrada de terra quebrou a rotina de Pedra Seca como um trovão em dia seco. Ana Clara estava no quintal, agachada, arrancando o mato ao redor das plantas, quando levantou o rosto instintivamente. Ninguém subia até ali sem motivo. O carro parou perto do casebre. A poeira ainda estava no ar quando a porta se abriu. Ana Clara reconheceu a mulher antes mesmo de vê-la direito. O corpo da menina enrijeceu. Era a tia. A mesma que a deixara ali, meses atrás, prometendo voltar logo. A mesma promessa que nunca foi cumprida. "Então é aqui que você está", disse a mulher olhando em volta com desprezo, como se o lugar fosse uma afronta. "Achei que já tivesse ido embora." Ou pior, Ana Clara se levantou devagar. As mãos sujas de terra tremiam, mas a voz saiu firme. "Eu moro aqui agora?" A tia riu, um riso curto e sem alegria. "Mora nada. Arruma suas coisas. Vim resolver isso de uma vez." "Eu não vou", respondeu Ana Clara, sentindo o coração bater forte demais. A mulher estreitou os olhos. "Você é criança. Não decide nada. Eu sou responsável por você." Sem esperar resposta, a tia entrou no casebre, começou a mexer nas poucas coisas da menina, abrindo a mala velha, jogando roupas dentro como se aquilo fosse lixo. O chão pareceu sumir sob os pés de Ana Clara. Tudo o que ela havia construído, a casa,
O jardim, as pessoas, a rotina estava ameaçado. O medo tentou tomar conta. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu vontade de correr, mas ficou. Saiu do casebre e chamou, não por pessoas, mas por força. Deus, eu não sei como lutar contra isso, mas eu confio no Senhor. Dona Alzira ouviu os gritos do outro lado da estrada. Não pensou. Subiu o morro o mais rápido que conseguiu. Seu Joaquim veio logo atrás. Outros moradores perceberam a movimentação e seguiram. O que está acontecendo aqui? Perguntou Dona Alzira, colocando-se entre a menina e a mulher. Estou levando minha sobrinha embora, respondeu a tia, fria. Ela não pode viver sozinha nesse lugar miserável. Miserável para quem? Retrucou seu Joaquim. Aqui ela vive, aqui ela trabalha, aqui ela cresce. A tia se voltou para Ana Clara. Você prefere esse buraco a uma vida de verdade? Ana Clara respirou fundo. O medo ainda estava ali, mas algo mais forte cresceu por cima dele. Minha vida de verdade começou aqui. O silêncio caiu pesado. Essa menina não está abandonada, disse Dona Alzira. Nós cuidamos dela. Quem vai provar isso? Desafiou a tia. Seu Joaquim deu um passo à frente. Todos nós. Um a um, os moradores se aproximaram. Eu ensino a plantar. Eu trago comida. Eu ajudo quando adoece. Eu ensino a ler. A tia percebeu que não estava mais sozinha com sua autoridade. Isso não acabou, disse, fechando a mala com força. Eu volto com documentos, com polícia, se for preciso. Ela foi embora deixando um rastro de medo. Naquela noite, Ana Clara não conseguiu dormir. Sentou-se do lado de fora da casa, olhando o céu escuro, abraçando os próprios joelhos. Deus! Se eu perder tudo amanhã, ainda assim eu não vou deixar meu coração endurecer. Ela entendeu algo importante naquela noite. Fé não é ausência de medo. É continuar mesmo com medo. E se fosse preciso lutar, ela lutaria com dignidade. Não por raiva, não por orgulho, mas porque ali, finalmente, ela tinha encontrado um propósito. A madrugada passou devagar naquela noite. Ana Clara mal pregou os olhos. Cada som do vento parecia anúncio de perda. Cada farfalhar lembrava a ameaça que pairava sobre tudo o que havia construído. Mas quando o sol começou a nascer por trás dos morros, algo diferente também nasceu dentro dela. Decisão. Ela se levantou cedo, lavou o rosto com a pouca água que tinha e saiu para o quintal. Cuidou das plantas como fazia todos os dias. Não era fuga. Era compromisso. Enquanto eu estiver aqui, eu cuido, murmurou. Dona Alzira chegou ainda pela manhã, seguida por seu Joaquim. Nenhum dos dois falou sobre a tia. Apenas ficaram ali, observando Ana Clara trabalhar. Ela volta, disse seu Joaquim por fim. E dessa vez não vem só. Eu sei, respondeu Ana Clara com calma surpreendente. Mas eu não vou fugir. A notícia correu rápido por Pedra Seca. Não como fofoca, mas como chamado. Pessoas começaram a subir o morro sem serem convidadas. Cada uma trazia algo simples: documentos antigos, testemunhos, palavras. Dona Marta trouxe um caderno velho. Anotei todos os dias que estive aqui com a menina. Posso provar que ela nunca esteve sozinha. Seu Elias trouxe fotos antigas do casebre antes e depois. Isso aqui não foi sorte, foi trabalho. Uma professora aposentada apareceu com livros. Eu ensino ela a ler há meses. Não posso fingir que não vi. Ana Clara observava tudo em silêncio. Não entendia completamente como aquilo tinha acontecido. Pessoas que mal se falavam agora se organizavam por ela. Naquela tarde, um homem desconhecido chegou à vila. Terno simples, pasta na mão. Parou perto da estrada e perguntou pelo casebre do morro. Sou advogado, disse. Um amigo me pediu para vir. Seu Joaquim assentiu. Foi Deus quem mandou. O homem ouviu tudo com atenção. O abandono, os meses sozinha, a ameaça de retirada. Tomou notas, fez perguntas, analisou documentos. Há abandono comprovado, disse por fim. E há algo mais forte ainda, vínculo comunitário. Ana Clara sentiu o coração bater acelerado. Isso quer dizer que eu posso ficar? Perguntou com a voz pequena. O homem a olhou sério. Quer dizer que ninguém pode te arrancar daqui sem lutar contra muita verdade. Na manhã seguinte, o carro da tia voltou. Desta vez,
Havia um homem com ela, papéis na mão, postura arrogante. Vim buscar a menina, disse ela. Está tudo legalizado. Antes que Ana Clara pudesse se mover, Dona Alzira se colocou à frente. Não está. O advogado apareceu, calmo. A senhora abandonou uma criança por meses. Isso é crime? A tia empalideceu. Eu só precisava resolver minha vida. Às custas da dela, respondeu ele. Os moradores estavam todos ali. Não gritavam, não ameaçavam, apenas estavam presentes. A menina tem um lar aqui, continuou o advogado. Tem cuidado, educação, sustento e, acima de tudo, vontade própria. Você quer ficar aqui? Perguntou diretamente a Ana Clara. Ela respirou fundo. Quero. Não foi um grito, não foi um choro. Foi uma afirmação. A tia olhou em volta. Pela primeira vez pareceu perceber que havia perdido. Eu não sabia, murmurou. Não imaginei que... Não imaginou porque não quis ver, disse Dona Alzira. A mulher baixou a cabeça. Assinou os papéis. Foi embora em silêncio. Quando o carro sumiu, Ana Clara sentiu as pernas fraquejarem. Dona Alzira a segurou forte. Você ficou. Ana Clara chorou. Não de medo, de alívio. Naquela noite, sentou-se no quintal, olhando as plantas balançarem com o vento. Deus, obrigada, sussurrou. Não porque foi fácil, mas porque o Senhor ficou comigo. Ela entendeu algo que nunca mais esqueceria. Propósito não nasce sozinho. Ele cresce quando pessoas escolhem cuidar umas das outras. Pedra Seca nunca mais seria a mesma. E Ana Clara também não. Depois do dia em que a tia foi embora, o silêncio de Pedra Seca nunca mais foi o mesmo. Não porque o lugar ficou barulhento, mas porque algo havia despertado. As pessoas passaram a subir o morro não por curiosidade, mas por pertencimento. Ana Clara acordava cedo como sempre. A diferença era que agora não estava mais sozinha. Sempre havia alguém chegando, alguém perguntando, alguém oferecendo ajuda. E pela primeira vez, ela aprendeu algo novo. Receber também fazia parte da fé. Deus não manda tudo sozinho, disse Dona Alzira certa manhã. Ele usa pessoas. Ana Clara guardou aquilo no coração. O jardim cresceu rápido depois disso. A terra parecia responder com mais força, como se reconhecesse o cuidado constante. Feijão, milho, hortaliças simples. Nada sofisticado, mas suficiente. Pela primeira vez, Ana Clara comeu sem contar os grãos no prato. Mas algo ainda maior estava acontecendo. As crianças da vila começaram a aparecer depois da escola. Sentavam no chão, observavam, perguntavam. Ana Clara ensinava o que sabia, sem se sentir professora. A terra mostra quando precisa de água, dizia. É só observar. Os adultos começaram a copiar o que viam. Pequenos quintais passaram a ser limpos, sementes foram reaproveitadas, a conversa voltou a circular entre vizinhos. Seu Joaquim observava tudo com olhos marejados. Você fez o que ninguém conseguiu em anos, disse a ela. Trouxe as pessoas de volta. Eu só cuidei do que estava na minha frente, respondeu Ana Clara. Deus fez o resto. Com o tempo, uma ideia começou a nascer. Não veio como plano, mas como necessidade. Havia muita gente ali que precisava aprender, produzir, se sentir útil. E Ana Clara sentia que aquilo não podia parar nela. E se esse lugar fosse de todo mundo? Perguntou certa noite. Dona Alzira sorriu. Já é. O casebre foi reforçado. Não virou mansão. Continuou simples. Mas ganhou mesas, bancos, sombra. Um lugar onde as pessoas sentavam para conversar, aprender, dividir. A menina que um dia chegou com uma mala velha agora organizava encontros, não mandava, não cobrava, apenas conduzia. Deus me deu uma chance, dizia. Não foi só para mim. Os meses passaram. A história de Pedra Seca começou a sair dali. Gente de longe vinha ver a menina do morro. Ana Clara não gostava do título. Preferia ser chamada pelo nome. Eu não fiz nada sozinha, repetia. Um dia, uma mulher que passava pela estrada parou. Trazia no rosto o mesmo cansaço que Ana Clara conhecia bem. Dá para recomeçar? Perguntou. Ana Clara olhou para a terra, depois para a mulher. Dá, mas não é rápido. E não é fácil. Só não pode desistir.
Naquela noite, Ana Clara sentou-se sozinha no quintal, como fazia nos primeiros dias. Olhou o céu estrelado e falou com Deus. Eu achei que o Senhor tinha me deixado aqui para sobreviver, mas agora entendo. Foi para aprender a cuidar. Ela sorriu. A cabana velha ainda era simples. O chão ainda era de terra. Mas ali existia algo que dinheiro nenhum comprava. Propósito. Ana Clara não virou rica. Não virou famosa. Virou necessária. E Pedra Seca, que antes só ensinava resistência, agora ensinava esperança. Porque às vezes Deus não tira a gente do deserto. Ele nos ensina a fazer o deserto florescer. Anos depois, quem passava pela estrada de terra mal reconhecia Pedra Seca. O lugar continuava simples, sem luxo ou promessas fáceis. Mas havia algo diferente no ar. Onde antes existia abandono, agora havia cuidado. Onde antes havia silêncio pesado, agora existia conversa, trabalho e esperança. No alto do morro, a antiga cabana ainda estava lá. Não como lembrança de dor, mas como símbolo de transformação. As paredes continuavam simples, o chão ainda era de terra, mas aquele lugar havia se tornado um ponto de encontro, aprendizado e apoio para todos que precisavam recomeçar. Ana Clara cresceu ali. Não perdeu a simplicidade nem o olhar atento. Continuava acordando cedo, cuidando da terra, ensinando crianças e ouvindo adultos cansados. Nunca se colocou acima de ninguém. Sempre dizia que tudo começara quando decidiu não desistir, mesmo sem entender o porquê de estar sozinha naquele lugar. Deus não me deu respostas, costumava dizer. Ele me deu força para continuar perguntando sem parar. Muitas pessoas chegaram quebradas e saíram fortalecidas. Outras chegaram sem rumo e encontraram propósito. E todas, de alguma forma, levavam um pouco de Ana Clara consigo quando partiam. Certa noite, sentada do lado de fora da cabana, ela olhou para o céu estrelado como fazia quando era criança. Lembrou da primeira noite ali, do frio, do medo e da fome. Tudo ainda estava vivo na memória, mas não doía mais. Obrigada, Deus, sussurrou. Não por ter sido fácil, mas por ter valido a pena. Ela entendeu, enfim, que não foi abandonada, foi preparada. Preparada para transformar dor em cuidado, medo em coragem, solidão em comunidade. A cabana velha virou abrigo, a terra seca virou sustento, e uma menina esquecida virou resposta. Porque quando alguém escolhe permanecer firme, mesmo no lugar mais improvável, Deus faz florescer aquilo que ninguém mais acreditava que podia viver. E assim, Pedra Seca deixou de ser apenas um lugar. Virou testemunho.